Boa noite, galera. Tudo bom? Tudo. Tudo bem, Daniel? Só vejo o nome Daniel aqui só. Galera que entrou aí, todo mundo na sala já? Estão entrando. Tá faltando gente ainda. Faltando gente, são 6 horas, galera. Então a gente precisa começar a aula para que a gente possa aí não perder muito tempo. Apesar de que essa matéria, por exemplo, de geometria, em relação à álgebra, ela é mais curta, mas não menos importante. A gente observa aí que na matéria de álgebra, quando você pega as provas de IFES, por exemplo, vocês vão estar olhando que em algumas provas, a grande maioria delas, 60% das questões são geometria, tá? Então fiquem bastante atentos a isso aí. Quando a gente retornar agora, nós vamos fazer uma retomada, tá? Pelo menos nessas disciplinas mais pesadas, como matemática e português, já combinei com o Bruno para a gente fazer uma retomada com vocês. Tanto porque 60% da prova, né, envolve o conteúdo de matemática e português. Bom, vamos fazer uma retomada breve aqui do que nós falamos antes da gente entrar nesse enclausuramento aí. Nós falamos sobre ângulos, vocês estão lembrados? Lembram sobre os ângulos? Sim. Ok. Falamos também sobre algumas classificações desses ângulos. Falamos sobre retas paralelas cortadas por transversais. Falamos da classificação. Chegamos até os triângulos. Falamos sobre duas relações importantes. E a partir daqui, eu gostaria de fazer uma ressalva com vocês, para que vocês pudessem relembrar essa parte dos triângulos. Pessoal, olha só, eu preparei aqui, eu adaptei mais ou menos um quadro, esse quadro está um pouquinho manchado, porque a qualidade dessa lâmina não é tão boa, né? Foi o quadro que eu tinha, e é a partir desse quadro que eu dou as minhas aulas também aqui. E adaptei a sala, né, para que a gente pudesse ter uma luminosidade melhor e até mesmo uma visualização melhor. Os triângulos, em especial, dentro da família dos quadros, eu vou virar a tela, tá bom? Para que vocês possam observar o quadro aqui. Eu gostaria que vocês vissem aqui e me deem aí uma sugestão. Vocês estão vendo bem o quadro, o que está escrito? Sim. Tá? Então, o que está escrito aí? Os quadriláteros. Beleza. Tá. Antes de tudo, deixa eu dar uma informação para vocês que eu acho que é tão importante também quanto a aula. Essa plataforma Zoom ela é de domínio público, então você vai entender que em determinados momentos vai dar essas intercorrências. E eu já estou vendo uma plataforma paga, tá? Para a gente não ter esses problemas. Por quê? Porque dependendo dos decretos que a gente vai estar aí à frente do governo, nós não temos uma previsão de volta por enquanto agora. Então, até lá, nós vamos ter muitas aulas. Então, para não ter problema na qualidade de transmissão, nós vamos estar tendo uma plataforma personalizada, né, ao aprovar. Obviamente, o provedor é uma dessas plataformas que tem aí no mercado. Possivelmente, essa plataforma ela será paga. Nós tivemos alguns probleminhas aí nessas transmissões, né? Eu estou acompanhando as aulas e observo algumas interrupções. Então, a partir da semana que vem, possivelmente, talvez segunda ou terça, nós vamos mudar a plataforma. E aí, eu vou estar avisando vocês via WhatsApp, tá? Para que vocês baixem. Vou mandar um tutorial para que vocês possam baixar na casa de vocês, computador ou celular. E aí nós vamos trabalhar com a plataforma paga, sem problemas de interrupções, ok? Então, vamos lá. Pessoal, olha só, deixa eu virar aqui o computador. Então, nós temos aqui a família dos quadriláteros. Só para lembrar a vocês, essa família dos quadriláteros envolve todos os polígonos. E a gente sabe que o menor polígono que nós conhecemos é o triângulo. Tudo bem? Sim. O que é um triângulo, então? Triângulo, como o nome próprio diz, né? Eu tenho 3 segmentos
que formam esse polígono, é o menor polígono que nós temos, ok? E possui, obviamente, os 3 ângulos, né? Que nós aprendemos aí. Logicamente, falamos sobre a classificação dessa família dos triângulos, né? O que é um triângulo retângulo, isósceles, equilátero. A gente pode voltar em outro momento aqui também, não há problema. Mas o triângulo que eu preciso lembrar, o que eu preciso entender aqui, são 2 relações importantíssimas. São 2 relações importantíssimas. Primeiro, a relação da soma de seus ângulos internos. Nós já falamos sobre isso, né? Então, a primeira relação que eu tenho é que a soma dos seus ângulos internos é igual a quanto mesmo? Quem lembra? 180. 180 graus, beleza. Ok. Uma outra relação que nós temos também aqui, que também é importante, é justamente a relação do ângulo externo. Então, se eu quero determinar a medida desse ângulo externo, nós também podemos lançar mão de uma determinada relação, que é justamente a segunda relação que nós temos, que é importantíssima. Deixa eu baixar a tela um pouquinho, só para que vocês possam acompanhar melhor o quadro. Essa segunda relação me diz o quê? Que a medida desse ângulo externo é justamente igual à soma dos outros 2 ângulos não adjacentes a ele. Lembram disso? Sim. Todos vocês lembram? Gente, se alguém não lembrar, por favor, interrompa. Professor, volta aí porque essa relação é assim. A gente pode voltar. Então, 2 relações importantíssimas aqui para que vocês saibam. Primeira relação, a soma dos ângulos internos, que é 180 graus, e a medida de ângulo externo desses triângulos, seja ele qual for a sua classificação. Então, esse ângulo externo será sempre igual à soma dos outros 2 ângulos não adjacentes. Só para a gente lembrar disso, para a gente entender melhor o porquê e qual é a lógica disso, nós podemos lembrar aqui que o ângulo X, que é externo, tá? Está fora dessa região convexa. Esse ângulo X com o ângulo C, que é interno, eu sei que a soma desses 2 ângulos é igual a 180 graus. Concordam comigo? Olha, forma metade de uma circunferência. Também sabemos que a soma dos ângulos internos também é igual a 180 graus. Observem vocês que eu tenho aqui 2 somas que são iguais. Ou seja, o x mais c e o a mais b mais c têm a mesma soma. Bom, se eles têm a mesma soma, então eu posso falar que x mais c é igual a a mais b mais c. Não posso dizer isso? Bom, Pode. como eu quero determinar, Daniel, como eu quero determinar a medida x, lá nas equações de primeiro grau, que vocês aprenderam o ano passado, o ano retrasado aí, se eu quero determinar um valor desconhecido, eu vou isolar esse valor no primeiro membro. E esse C, então, que não tem a minha incógnita, nós vamos isolar também no segundo membro. Obviamente, nós vamos ter essa situação, né? Quando você transfere de membro para membro, você faz a operação inversa. E muito cuidado com isso, eu já falei isso para vocês, que essa questão de vai para o segundo, vem para o primeiro, isso tem um princípio que nós chamamos de princípio de equivalência. Então, existe uma lógica matemática. Por que esse C vai para o segundo membro? Eu já falei isso para vocês, não vem ao caso aqui agora demonstrar isso novamente, mas lembre dos princípios de equivalência. Bom, mais C menos C eu cancelo, eu vou ter X igual a A mais B. Conclui-se, então, que nessa segunda relação, o valor de X é igual ao ângulo A mais o ângulo B,
porque eles são os ângulos não adjacentes. Vamos lembrar novamente o que significa ângulos adjacentes. A palavra adjacente significa estar do lado. Então, o único ângulo adjacente a esse ângulo X é o ângulo C, ó. É o ângulo suplementar a ele, é o que está do lado dele. Tudo bem? Então, essas duas relações, gente, a gente precisa guardar bem esses conceitos aí, instrumentalizar esse conceito, nós vamos precisar um pouquinho mais à frente. Bom, foi as nossas últimas aulas falando um pouquinho sobre isso. Dando sequência, então, ao que a gente chama aí de quadriláteros, vamos lá. Perdão, eu falei do triângulo como quadrilátero, mas não. Triângulo é um polígono de 3 lados, tá bom, gente? Só corrigindo aí. Então, na família dos polígonos, depois dos triângulos, eu tenho os quadriláteros. O que significa a palavra quadrilátero? 4 lados. 4 lados. Exatamente. Então, veja, dentro dessa família nós temos aqui 2 subdivisões, 2 subgrupos importantíssimos, que nós chamamos aqui de paralelogramos, ok? E o que nós chamamos de trapézios. Olha, professor, então quer dizer que os quadriláteros são polígonos, ok? São polígonos, que dentro deles tem 2 subgrupos, isso. Nós temos a família dos paralelogramos, e dos paralelogramos, vamos lembrar quais são eles. A palavra paralelogramo vem de paralelo, ou seja, polígonos ou quadriláteros que têm lados paralelos entre si. Quais são esses caras? Vamos lá. Vamos lembrar aqui. O quadrado, o retângulo, tudo bem? O losango e o próprio paralelogramo. Ué, professor, além do nome do grupo, tem também o nome de paralelogramo? Tem. Esse carinha aqui, ele é um quadrilátero onde todos os lados são paralelos. Ele não tem um nome específico, ele é chamado de apenas de paralelogramo. Então, é em cima disso hoje que vai ser a nossa aula. Os trapézios vão ficar para a próxima aula, para que a gente fale um pouquinho deles, também são importantes. Mas aqui, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nesse caso, desses caras aí, nós temos algumas propriedades importantíssimas. Essas propriedades que vão dizer muito sobre eles. E veja, gente, se você pegar todas as provas do IFES, você vai observar que os paralelogramos, de uma forma ou de outra, ou direta ou indiretamente, eles estão ali representados. E é por isso que nós vamos estar estudando ele, ou eles, né, de uma forma um pouco mais cautelar. Então, eu vou falar de cada um deles, tá? Está na apostila de vocês aí, a página da apostila, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou pegar as perninhas aqui, ok? E esses quadriláteros, eles começam na página 69. Depois nós vamos estar deixando para vocês algumas atividades. Mas é em cima desses caras que nós vamos falar hoje. Vocês conhecem o primeiro paralelogramo aqui chamado de quadrado? Alguém poderia me dar aqui uma sugestão de conceito do que seja esse quadrado? Alguém? Um quadrilátero que tem todos os lados do mesmo tamanho? Boa, mas o quê? Isso é uma das propriedades, tem mais. A soma dos ângulos internos dá 360 graus. Isso aí, Cauã. Todos os ângulos igual a 90 graus. Amanda, fala aí, não te ouvi. Eu falei a soma de todos os ângulos internos tem 360 graus. Boa. Amanda, isso é importante, tá? Na família dos polígonos, o primeiro é o triângulo. O segundo são os quadriláteros, que tem 4 lados. E aí, se você somar todos os ângulos internos igual a 360
60 graus. Daqui a algumas aulas, vocês vão observar também que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono também é igual a 360 graus. Tudo bem? Tem mais alguma coisa sobre o quadrado que a gente precisa saber? Ou vocês ainda não lembraram? Porque é uma matéria, gente, veja bem, essa matéria dos quadriláteros a gente estuda lá no 8º ano. Obviamente que você fala assim, professor, mas isso foi o ano passado, né? Eu não vou lembrar. Veja, gente, tudo aquilo que é aprendido, tudo aquilo que é instrumentalizado, a gente vai lembrar. Talvez vai fugir um conceito ou outro, mas a gente vai lembrar. Por isso que é importante na matemática, é uma das matérias que eu falo para vocês, né? Não desfazendo das outras, que as outras também você tem que levar em conta, a questão da realização de exercícios. Eu tenho que exercitar isso. Matemática não tem jeito, matemática não é só leitura. Uma boa leitura é importante, uma boa interpretação é importante, é uma habilidade que eu tenho que ganhar, mas eu tenho que exercitar. Eu só consigo aprender matemática se eu exercitar, tá bom? Então não tem jeito, é o exercício para aprender. Vamos lá então, deixa eu virar aqui o meu computador, a minha câmera. Vamos lá mais uma vez. Deixa eu apagar esse quadro aqui, nós já vimos aí como se dividem esses caras, né? O grupo dos quadriláteros. Vou apagar aqui e nós vamos falar de cada um deles. Então vamos lá. Tudo isso está na apostila, tá, gente? Tudo isso está na apostila representado ou registrado aí. Então vamos lá. Primeiro, o quadrado. Como vocês disseram, né? Polígono que tem 4 lados congruentes. Na geometria a gente costuma utilizar essa nomenclatura de congruência, né? Mas congruente para a gente, que significa igualdade. Então, todos os 4 lados de mesma medida. Isso aí, Cauã. Todos os ângulos internos de 90 graus. Muito bom. Nós temos 2 coisinhas importantes aqui. Primeira, nós temos diagonais. Eu tenho 2 diagonais. Lembrar que essas diagonais, gente, elas se interceptam num ponto médio. O que é ponto médio? Ponto médio é a metade, é o meio, né? Então, como são segmentos, existe aqui um ponto médio. Então, essas diagonais se interceptam num ponto médio. E nesse ponto médio, esses ângulos são perpendiculares entre si. Professor, o que é isso? Eles formam 90 graus. Ok? Tá aí, ó. Vamos lá. Mais uma coisinha interessante. Se essas diagonais se interceptam no ponto médio, então, esse segmento aqui novo formado até o centro e esse daqui na ponta, esses 2 segmentos, né, eles têm a mesma medida. Porque aqui é ponto médio. Tudo bem? Beleza. Olha só, pessoal. Olhem esses triângulos formados com as diagonais. Eu tenho 4 triângulos iguaizinhos aqui. 4 triângulos congruentes. Alguém pode me dizer o nome de um desses triângulos aqui, já que todos os 4 são iguais? Alguém pode me dar a classificação desse triângulo? Isósceles. Isósceles. Isso aí, Cauã. Presta atenção. Se esse triângulo é isósceles, vamos lembrar de um detalhe do isósceles. O triângulo isósceles tem 2 lados congruentes e 2 ângulos de bases iguais. Só o ângulo do vértice que é diferente. Então tá aqui, ó. Se é um triângulo isósceles, esse ângulo é igual a esse.
Olha, professor, o outro triângulo também é isósceles? Esse ângulo é igual a esse. Esse igual a esse igual a esse. O que nós concluímos com isso? Se são triângulos isósceles, e se esse ângulo aqui do vértice, vou pegar só um, hein? Como todos eles são iguais, vou pegar um só, Esse aqui, Como esse ângulo aqui é o ângulo do vértice, mede 90 graus, e os outros dois são ângulos iguais, vocês concordam comigo que cada um aqui mede 45 graus? Obviamente, aqui é 45, 45, 45, 45, 45, 45. O que nós concluímos disso? Que essas diagonais, elas contêm, olha só o que eu estou dizendo, hein? As bissetrizes dos ângulos. Vou repetir. Se isso aqui são triângulos isósceles, e os ângulos das bases são iguais, e eu já tenho um ângulo do vértice igual a 90 graus, obviamente todos eles são 45. Conclui-se o quê? Que quando você traça a diagonal nesse polígono, você divide os ângulos na metade. Essa é a função da bissetriz. A palavra bissetriz, bi vem de 2, é a divisão do ângulo em dois ângulos congruentes. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma síntese rapidinho. Quadrado, 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus. Isso define quadrado para mim. Tudo bem? Duas diagonais que se interceptam no ponto médio, ou seja, essas diagonais se dividem pela metade. Eu vou ter 4 novos segmentos aqui congruentes. E essas diagonais, elas contêm as bissetrizes dos ângulos. Isso é importante, tá, gente? Porque são essas propriedades que vai me permitir inferir sobre algumas situações que envolvem esse polígono. Tá claro sobre o quadrado? Sim. Tudo bem. Então vamos lá. Vou apagar o quadrado aqui, tá bom? O próximo quadrilátero que nós temos nessa família dos paralelogramos é esse carinha aqui, O retângulo. Professor, o que é um retângulo? Vamos lá. Vamos desenhar mais ou menos aqui. Bem mais ou menos, né? A palavra retângulo vem de ângulos retos. Ou seja, assim como um quadrado, eu tenho 4 ângulos de 90 graus, galera, lá, Porém, os lados, apenas os paralelos têm a mesma medida. Ok? Então, eu posso falar que esse lado é igual ou tem a mesma medida do seu lado paralelo, e esse lado tem a mesma medida do lado paralelo. Os 4 lados não são iguais. Ok? Aí. Isso define o conceito de retângulo para a gente. Existem outras propriedades nesse polígono, nesse quadrilátero. Também nós teremos 2 diagonais, né? Olha aqui, ó. Essas diagonais também se interceptam num ponto médio. Ou seja, quando elas se encontram nesse ponto médio, elas se dividem em 2 partes congruentes, me dando aqui 4 segmentos de mesma medida. Porém, não forma 90 graus aqui nessa interseção. Por quê, professor? Porque os 4 lados não são iguais.
Eu mandei um negócio aqui, dá uma olhadinha aqui. Só fechar? Tudo bem aí, galera? Sim. Beleza. Então vamos lá. Essas diagonais também não dividem os ângulos de 90 graus em dois ângulos de 45. Porque aqui, essas diagonais não contêm as bissetrizes. Os únicos polígonos onde as diagonais contêm as bissetrizes são os polígonos cujos quatro lados são congruentes. Ok. Então, retângulo. Lados opostos paralelos e congruentes. Ok? Duas diagonais que se interceptam no ponto médio. Nós temos isso aí no retângulo. Ok? Ok. Temos uma outra figura. Esse carinha aqui, ó. O losango. Alguém pode me dizer alguma coisa sobre o losango? O losango, gente, ele também é um paralelogramo, tá? O losango, ele é um paralelogramo. Deixa eu ver se eu consigo desenhá-lo aqui. Mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Vamos apagar aqui. Deixa eu apagar o retângulo. Deixa eu apagar o retângulo, porque eu tenho um espaço melhor aqui para trabalhar. O quadro é pequeno, mas dá para a gente trabalhar legal. O losango, ele é um polígono onde todos os quatro lados são congruentes. Ou seja, assim como o quadrado, o losango, ele também tem quatro lados congruentes. Porém, não tem os quatro ângulos de 90 graus. Vamos lembrar que, assim como os lados paralelos, os ângulos desses polígonos, os ângulos opostos, têm também a mesma medida, tá bom? Os ângulos também têm a mesma medida. Ué, professor, mas por que eles têm a mesma medida? Vamos prestar atenção aqui numa coisa. Eu vou prolongar esse lado aqui, ó. Deixa eu prolongar esse lado aqui. E vou prolongar esse lado aqui também, ó. Intuitivamente, na geometria, nós podemos fazer isso, né? Existe aqui uma reta suporte que passa por esse segmento. Já falamos sobre isso. Olha só. Vocês concordam comigo que esse ângulo aqui, ó, e esse ângulo aqui, olhando para essas retas paralelas aqui que eu fiz o prolongamento. E essa transversal aqui, olha para essas duas paralelas e olha para essa transversal. Vocês concordam comigo que esses dois ângulos são ângulos colaterais internos? Sim ou não? Por exemplo, se eu chamar esse ângulo aqui de 60, obviamente isso aqui só pode ser 120. Tudo bem? Tudo. Se eu prolongar o outro lado, fizer a mesma coisa, ó, olha o que vai acontecer, hein? Olha para esses dois lados paralelos e olha para essa transversal. Se esse ângulo é 120, esse ângulo aqui, por ser também colateral, ele só pode ser 60, porque eles são suplementares, né? E a mesma coisa aqui, ó, se eu olho aqui essas duas retas paralelas e essa transversal, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são ângulos também colaterais internos.
E a gente sabe que os colaterais internos são suplementares. Se eu tenho 60 para 180, 120. Daí nós provamos o que com isso? Nós provamos, vamos lá, que os ângulos opostos, não só no losango, mas em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos possuem a mesma medida. Tá, gente? Beleza. Vamos lá. Já sei que os ângulos opostos têm a mesma medida. Como é um paralelogramo, eu também tenho duas diagonais. O que nós chamamos de diagonal maior e diagonal menor. A diagonal maior é aquela que une os dois ângulos agudos. Aquele ângulo menor do que 90 graus, tá? Os dois ângulos agudos formam junto com esses caras, quando eu uno por esse segmento aqui no losango é chamado de diagonal maior. E o segmento, ou seja, a diagonal que une os ângulos obtusos, ou seja, maior do que 90 e menor do que 180, é a diagonal menor. Bom, essas diagonais se interceptam no ponto médio. E elas determinam nesse ponto médio ângulos de 90 graus. Ou seja, essas diagonais são perpendiculares entre si. Como os lados são iguais e essas diagonais também, assim como o quadrado, contém as bissetrizes dos ângulos. O que é isso, professor? As diagonais dividem esses ângulos em ângulos congruentes. Ok? Imagine, se você pegar apenas um triângulo desse formado com essas diagonais, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse ângulo é de 90. Então, se eu chamar esse aqui de 60, o outro só pode ser 30. Como os quatro triângulos são congruentes, olha para cá, olha de baixo. Aqui é 90, ok? Aqui 60 e aqui 30, e assim por diante. Diagonal, assim como o quadrado, contém as bissetrizes dos ângulos. Quando eu traço a minha diagonal, eu estou determinando também as bissetrizes desses ângulos, tá, gente? Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Não. Se tiverem algum questionamento, gente, pode perguntar, tá? Não fiquem acanhados aí não, porque tá todo mundo na mesma barca para aprender, tá? Então, beleza. Olha, só para vocês entenderem. Quando eu analiso as propriedades do quadrado, deixa eu virar aqui. Vamos lá. Quando eu analiso as propriedades do quadrado, nós vamos observar que o quadrado ele tem todas as propriedades do retângulo e do losango. Veja, para ser quadrado, eu preciso de 4 lados paralelos iguais, 4 ângulos opostos e congruentes. O quadrado tem isso. Olha só, para ser retângulo. Para ser retângulo, eu preciso de lados opostos paralelos. O quadrado tem isso. E ângulos de 90 graus. O quadrado também tem. Então eu posso falar que um quadrado é um retângulo. Beleza. Olha para ser losango. Para ser losango eu preciso de 4 lados iguais. O quadrado tem. E ângulos opostos de mesma medida. Ângulos opostos congruentes. O quadrado tem. Ou seja, um quadrado pode ser um retângulo. Mudou?
Voltei. Boa, galera. Então, um quadrado ele pode ser um retângulo e um quadrado pode ser um losango. Mas um retângulo não pode ser um quadrado e um losango também não pode ser um quadrado, tá? Então, só voltando. O quadrado ele pode ser um retângulo, um losango, porque o quadrado tem todas as propriedades desses dois. Mas um retângulo e um losango não pode ser quadrado, porque o retângulo e o losango não tem todas as propriedades, do quadrado. Tudo bem, galera? Perguntas? Abraço, vamos lá então. E por fim, vamos voltar aqui para o quadro, tá? Só para finalizar aqui, nós temos o paralelogramo. O que é o paralelogramo? Esse carinha aqui, ó, que é um retângulo meio caidinho, né? Aí, ó, nós sabemos, nós conhecemos ele. Os lados paralelos têm a mesma medida, assim como o retângulo. Os ângulos opostos têm a mesma medida. Ok? Possui duas diagonais, que também se interceptam no ponto médio. O que nós podemos falar aqui desse carinha, talvez seja o mais simples para a gente, é que ele tem tudo a ver com o retângulo. Tá? Obviamente não é um retângulo, né, gente? Retângulo tem 4 ângulos de 90 graus. Mas é como se você inclinasse um pouquinho, tá? Bom, disse aqui, desse carinha, as propriedades são essas: lados paralelos iguais, ângulos opostos de mesma medida, duas diagonais que se interceptam no ponto médio. Pessoal, olha só. Como nós vamos explorar a apostila de vocês, prestem bastante atenção. Lá na página 71 de vocês, lá de geometria, hein? Página 71 de geometria. Lá na página 71 da apostila de vocês, nós temos alguns exercícios importantíssimos aí. Então, o exercício de 1 ao 12 dá para a gente trabalhar legal essas questões aí. Tudo bem? Então, dá para a gente aí trabalhar na apostila com vocês. Eu vou estar postando também, para que vocês possam estar estudando, né, dentro de uma visão um pouco mais diferenciada do autor da apostila, que a apostila é uma compilação de questões, né, de IFES, CEFEX, para que vocês possam também estar diversificando esse conteúdo. Nós temos também aquela apostila de aprofundamento, tá? Quando eu terminar a correção dessas questões aí, não vai dar para talvez corrigir todas, mas as mais importantes, ou aquelas que tiverem mais dúvidas, nós vamos ingressar também na apostila de aprofundamento, que é importantíssima. Tá bom, gente? Bom, se não tiver nenhuma pergunta a mais, o nosso tempo aí tá se exaurindo. Vocês vão ter aí a aula de matemática análise, tá bom, gente? E ó, um bom final de semana para vocês, tá, galera? Tudo bem? Beleza. Então, beleza. Ó, um abraço. Até a próxima semana. Semana que vem, presta atenção. Os horários vão começar às 6h30, tá, gente? Semana que vem, os horários 6h30. Porque tem alguns alunos que fazem cursos aí e o horário das 6 horas está acabando perdendo esse tempo de aula. Então, a partir da semana que vem, o horário 6h30, tá bom? Vamos continuar com a aula de 40 minutos, possivelmente em outra plataforma, tá bom? E aí eu vou comunicar a vocês, vou mandar o tutorial para vocês baixarem no computador e no celular de vocês. Abraço!
E essa aula aí que foi gravada vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom, gente? Mande um like lá, tá? Abraço. Tchau. Falou. Falou, cara. Tchau, Chico.